Imagine que eu te entregasse 2 mapas. No primeiro, estão marcadas as cidades mais importantes para a economia mundial: Nova York, Pequim, Xangai, Tóquio, Vale do Silício. No segundo mapa, aparece uma cidade do interior de Minas Gerais. Uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes. Sem porto, sem arranha-céus, sem montadoras, sem grandes centros financeiros. Agora vem a pergunta: o que essa cidade está fazendo nesse mapa? Porque alguém decidiu colocá-la ali. Esse alguém não foi um influenciador da internet. Foram engenheiros, indústrias, pesquisadores, empresas que movimentam bilhões de dólares todos os anos. Quando descobri isso, achei que havia algum erro, mas não havia. Quanto mais eu pesquisava, mais aquela cidade aparecia. E foi aí que a história começou. Eu comecei da forma mais óbvia. Abri o Google Maps. Queria entender o que existia ali. Talvez uma gigantesca fábrica. Quem sabe um parque tecnológico. Ou algum complexo industrial que justificasse toda aquela importância. Mas não encontrei nada disso. Na verdade, encontrei exatamente o contrário. Uma cidade tranquila, turística, conhecida pelas águas termais. Parecia o tipo de lugar onde as pessoas vão descansar. Não onde o futuro da indústria mundial começa. Então pensei, estou procurando no lugar errado. Foi aí que mudei completamente a pergunta. Em vez de perguntar, o que existe em Araxá? Passei a perguntar, o que sai de Araxá? Essa pequena mudança mudou toda a investigação, porque de repente comecei a encontrar empresas espalhadas pela Europa. Montadoras asiáticas, fabricantes de aviões, usinas, indústrias de energia. Todas ligadas de alguma forma àquela cidade. Mas havia um detalhe estranho. Nenhuma delas comprava carros. Nenhuma comprava máquinas. Nenhuma comprava tecnologia pronta. Então, o que elas compravam? Foi quando apareceu um nome que eu nunca tinha ouvido: CBMM. A empresa exportava para dezenas de países. Mas isso só aumentou minha dúvida. Porque a CBMM não fabrica aviões, não fabrica carros, não fabrica turbinas. Então por que empresas desses setores dependem dela? A resposta parecia simples. Ela vende um metal. Mas isso gerou outra pergunta. Como um simples metal pode conectar uma pequena cidade mineira às maiores indústrias do planeta? Nesse momento, eu comecei a perceber que existe uma coisa curiosa na nossa forma de enxergar tecnologia. Quando pensamos em inovação, pensamos em celulares, em inteligência artificial, em robôs. Mas quase nunca pensamos naquilo que torna tudo isso possível. Pensa comigo. Você consegue construir um avião moderno usando os mesmos materiais de 50 anos atrás? Provavelmente não. Consegue fabricar carros mais leves sem descobrir materiais melhores? Também não. Toda revolução tecnológica começa muito antes do produto final. Ela começa nos materiais. E foi exatamente aí que Araxá entrou na história. O metal produzido ali chama-se nióbio. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome. Eu também quase nunca tinha ouvido. Mas bastou entender uma única característica dele para perceber por que tanta gente se interessa. O nióbio consegue aumentar significativamente a resistência do aço, utilizando quantidades muito pequenas. Isso muda tudo, porque se você consegue produzir uma estrutura mais resistente, usando menos material, ela fica mais leve. Se fica mais leve, consome menos energia. Se consome menos energia, fica mais eficiente. Parece um detalhe. Mas foi exatamente assim que aquele metal deixou de ser apenas um minério e passou a ser considerado estratégico. Nesse ponto da pesquisa surgiu outra surpresa. A CBMM nunca quis ser apenas uma mineradora. Durante décadas, ela investiu pesado para descobrir novos usos para o nióbio.
Enquanto outras empresas simplesmente extraíam minerais, ela financiava pesquisas, criava laboratórios, fazia parcerias com universidades, conversava diretamente com fabricantes do mundo inteiro. Na prática, ela ajudou a criar um mercado global para um metal que quase ninguém conhecia. Isso explica por que seus produtos hoje chegam a mais de 50 países. Mas ainda faltava responder à pergunta que iniciou toda essa história. O que isso tem a ver com Estados Unidos e China? A resposta é mais interessante do que parece. Os dois países disputam a liderança tecnológica. Investem bilhões em inteligência artificial, energia, aviação, infraestrutura, defesa. Para competir nesses setores, não basta ter engenheiros. É preciso garantir acesso aos materiais que tornam essas tecnologias possíveis. O nióbio é um deles. Ele não decide sozinho quem vence essa corrida, mas faz parte da infraestrutura invisível que sustenta essa competição. E é justamente por isso que Araxá ocupa uma posição tão singular. Ela não fabrica o produto final. Ela fornece uma das peças que ajudam a construir esse futuro. Existe uma cena que eu não consegui tirar da cabeça depois de terminar essa pesquisa. Milhões de pessoas passam por Minas Gerais todos os anos. Algumas visitam Ouro Preto, outras vão à Serra do Cipó. Muitas nem sabem onde fica Araxá. Enquanto isso, empresas espalhadas pelos 5 continentes sabem exatamente onde ela está. Achei isso fascinante, porque mostra como existem lugares que não aparecem nas manchetes, mas continuam influenciando silenciosamente a economia mundial. Recentemente, o governo de Minas Gerais renovou, junto com a Codemig e a CBMM, o acordo de exploração da jazida de Araxá. Para muita gente, foi apenas mais uma notícia administrativa. Depois de entender toda essa história, eu passei a enxergar aquilo de outra forma. Não era apenas uma renovação de contrato. Era a continuidade de uma vantagem estratégica construída ao longo de décadas. Talvez a maior lição dessa história seja justamente esta. Nós crescemos acreditando que as coisas mais importantes do mundo sempre acontecem nos lugares mais famosos. Mas, às vezes, o futuro começa em uma cidade que quase ninguém consegue apontar no mapa. E talvez seja exatamente por isso que Minas Gerais continua surpreendendo. Não porque faz mais barulho que os outros, mas porque, muitas vezes, trabalha em silêncio, enquanto ajuda a construir o mundo que todos nós vamos viver amanhã. Se você gosta de descobrir as grandes histórias que estão transformando Minas Gerais, da inovação à tecnologia, da educação aos projetos que estão moldando o futuro do estado, inscreva-se agora no Vetor Mineiro. Ative o sino das notificações e acompanhe cada novo vídeo. Aqui você conhece as cidades, as ideias e as pessoas que estão mostrando que o futuro também nasce entre as montanhas de Minas Gerais.